Fala pessoal, tudo bem? A gente voltou aqui então para o segundo vídeo do tema de autocontrole, que é o tema agora do mês de setembro. A gente viu o vídeo, né, do autocontrole da mãe, o que ela pensa, né? Então quando você tem, né, uma decisão, você tem um objetivo de você não agir ou de agir perante uma situação, significa que você está usando o seu autocontrole, tá? Você está lidando com as suas emoções de forma racional, você está equilibrando, né? O emocional, o racional, você está equilibrando para conseguir chegar ao resultado que você quer. Se você é extremamente racional, você pode ser muito lento, não tomar ação na hora certa e não avançar. Se você é muito emocional, às vezes você toma as decisões sem pensar. E aí você pode tomar a decisão errada, porque você não refletiu para ver qual que é a melhor opção. E é justamente disso que a gente vai falar nesse vídeo. Esse vídeo é sobre tomada de decisão para autocontrole. Então, pessoal, para a gente começar a trabalhar, desenvolver nosso autocontrole, eu quero que você pense em uma situação, a mais recente que você se lembrar, de um problema, de uma pressão, de um problema complexo, que você acha que você lidou bem com esse problema, com essa pressão, teve autocontrole e conseguiu avançar e para o resultado que você queria, né? Não tomou decisão errada, por exemplo. E tenta relembrar o que você fez, né? E por que você acha que você tomou a decisão certa. Porque para praticar autocontrole é legal a gente passar pelo passo a passo, tá? O passo a passo do planejamento do líder é o mais importante. O líder tem que estar sempre preparado para como agir em frente ou pelo time dele, né, perante as situações complexas e sob pressão. Então, o papel do líder é estar sempre preparado e orientar o time, dar o exemplo para o time como é que age. Para isso, tem um materialzinho que você vai baixar agora, né, que chama PROACT. Tá? É um e-book de tomada de decisão que vai ajudar você a ter autocontrole. Beleza? Eu vou explicar rapidinho o que é o PROACT para você pensar e praticar. E no terceiro vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais a questão do autocontrole em outras situações. Tá? O que é o PROACT então? O PROACT ele é um acrônimo de problemas, O de objetivos, A de alternativas, C de consequência e T de trade-offs, em inglês, que significa concessões. Tá? Então isso é PROACT. Essa é a sequência de como você deve se preparar para qualquer situação. Tá? Isso vai permitir que você tenha autocontrole, porque você já pensou, já simulou essa situação antes dela acontecer, e a hora que ela acontece, você sabe o que fazer porque você já pensou sobre ela, você não fica desesperado para tomar a decisão ali em cima da hora. Tá? Então, baixa aqui o e-book, tá, do PROACT e pega essa situação que você pensou agora e tenta transcrever, tá? Tem o canvas do PROACT no e-book, isso é legal, então você pode imprimir até, e tenta transcrever a sua situação, o que você fez em relação ao problema, qual era o objetivo, quais eram as alternativas, as consequências e os trade-offs e as concessões daquilo que você... Por que você optou aquilo, né? Então, optei em fazer isso sabendo que tal coisa poderia acontecer, né? Então você sabia, né, do risco ou você ponderou exatamente o que era, onde você ia perder menos, onde você ia ganhar mais, depende da situação, tá legal? Aí, o que eu quero que você pense já pro terceiro vídeo, que é o que vem em seguir. Quando a gente fala do PROACT, a gente tem que lembrar da saída, né? Então, sempre que a gente toma uma decisão, a gente precisa ter duas saídas muito claras, que é o que as pessoas vão perguntar pra gente ou que precisa estar explícito para elas o porquê que a gente tomou aquela decisão. A primeira justificativa, né, a primeira saída é a justificativa, ou por que eu tomei essa decisão? E o segundo é o passo a passo daquela decisão. Então, pode ser uma decisão estratégica. Eu tomei essa decisão porque a missão da empresa diz isso. Eu tomei essa decisão porque aquela pessoa estava se sentindo muito mal e precisava de uma ajuda naquele momento. Né? São decisões. E a justificativa. Então, eu ajudei a pessoa porque se demorasse mais para ajudá-la, ela iria sofrer. Ou eu tomei aquela decisão porque a missão da empresa diz que aquele é o nosso caminho. A gente deve optar por aquilo ao invés de outras alternativas que poderiam surgir ali. Tá legal? Eu vou dar um exemplo aqui então para você, só para a gente fechar aqui. E no terceiro vídeo a gente falar um pouco mais disso daí na relação do autocontrole. Então vamos lá, vou dar um exemplo. Aqui da Enora, recentemente, teve um cliente que solicitou para a gente um projeto muito grande. Né? E esse projeto demandava um número de horas para ser trabalhado, desenvolvido, que era o número de horas que poderia estourar o número de horas que a gente tinha disponível para o período. Tá? Então era um risco entregar esse projeto para um cliente tão querido e
porque poderia dar errado, poderia faltar horas ali. O nosso objetivo era atender o cliente, porque ele é um cliente muito próximo nosso, a gente tem uma relação de respeito muito forte aí com eles. E então a gente estava nesse impasse, atende ou diz não, né? Então primeiro a gente foi transparente com o cliente, falou, olha, a gente está com um número de horas, né? Pode correr um risco de ser um limite se o programa for muito complexo, precisa de mais horas para desenvolver e pode estourar o timing, pode estourar o prazo. Aí, quais foram as alternativas que a gente deu para ele? Olha, a gente pode avançar assim mesmo com risco, né? A gente pensou internamente primeiro, obviamente. A gente pode falar sim ou pode falar não, né? A gente pode declinar ou pode continuar. Se eu falasse não, eu iria perder o cliente, provavelmente, tá? Eu iria diminuir o nível de confiança comigo, apesar da transparência. Então, essa seria a consequência. Eu poderia perder a confiança do cliente ou não. Se eu falasse sim, né, ele ia ganhar uma super confiança, né, aumentar ainda mais a confiança dele com a gente, só que poderia ter uma consequência de não entregar com tanta qualidade quanto ele esperava. A troca, então, o que a gente fez? A gente fez uma troca com ele, a concessão, né, o trade-off, que é o T do Proact. A gente falou com ele, olha, eu vou entregar esse projeto para você, mas eu preciso que você me disponibilize um colaborador do seu time full time para me atender o tempo todo que eu precisar, para não correr o risco desse problema acontecer. O cliente sabia que isso, né, era um recurso que ele tinha ali limitado, mas ele disponibilizou e deu tudo certo, tá? Aí, então, para o time, quando a gente foi comunicar isso para o time, né, o time estava sobrecarregado, a gente falou assim, ó, pessoal, a gente vai atender esse cliente, apesar de saber que temos um número de horas limitado e tem um alto risco, mas o cliente aceitou colaborar e disponibilizar uma pessoa para apoiar no projeto, uma pessoa interna, para ser o ponto focal 24 horas aqui com a gente. Então, a decisão foi baseada numa estratégia da empresa que era de aumentar a credibilidade junto aos já clientes, né, para programas do ano seguinte. Então, esse era um programa que tinha um alto potencial de continuidade para os próximos colaboradores daquele cliente. Então, a gente tomou essa decisão sabendo que poderia ter um upsell, né, no ano seguinte, ou até mesmo um cross-sell, vender aquela ideia para uma área, além do ganho de ser bem reconhecido ali pelo cliente, ou ser mais reconhecido ainda do que a gente já era, tá? Então, essa é uma ideia. Então, quando o time chega, fala assim, não, mas por que a gente vai pegar mais esse projeto, tá faltando horas, etc. Não, calma aí. Isso aqui, a gente vai se apertar agora, mas no ano que vem, esse projeto vai dar continuidade, vai estar mais macio, vai estar mais suave esse projeto, e vai ser um projeto grande para o ano que vem também. Então, a gente está tomando essa decisão pensando lá na frente. E daí lá na frente todo mundo vai estar com um projeto até um pouco mais light aí para trabalhar e vai ter uma grande repercussão, né, em cima do cliente, nosso resultado com ele, etc. Então, aí o time comprou a ideia e falou, pô, legal, ano que vem vai ter mais, né, é um projeto bacana, todo mundo queria participar desse projeto, né, tinha gamification, um monte de coisa. E daí o pessoal comprou a ideia e fomos juntos, tá? Então a importância desse planejamento, do autocontrole do líder com o time é o que depois vai até gerar aquela grande confiança do time com o líder. Cara, o meu líder está preparado, ele pensa sempre um passo à frente antes de tomar qualquer decisão. Então, quando eu ficar aflito, mas meu líder não estiver aflito, eu vou com ele porque eu sei que ele já pensou nisso daí, tá? Então, o autocontrole pro líder reflete na confiança também que ele passa pro time dele, beleza? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais aí do autocontrole e impacto nisso em outras situações, outros cases. E então fica com a gente. E no dia 30 de setembro, a gente tem uma live aí também, nossa live do mês, 30 de setembro, sobre autocontrole. Fechado? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Um abraço, até lá.